coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Diz assim a palavra: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oh, aleluia! Vamos ler ainda em Lucas capítulo 8 e versículo 22. Lucas capítulo 8 e versículo 22 diz assim a palavra: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Aleluia! Glórias a Deus! Podemos nos assentar, nós que aqui estamos. Meus amados irmãos, hoje, quando estava pedindo ao Senhor uma mensagem para este culto, o Senhor colocou claramente no meu coração estas duas passagens bíblicas que nos mostram como nós devemos enfrentar as tempestades da vida. Hoje estamos enfrentando uma tempestade natural, estamos enfrentando um ciclone em cujo centro nós estamos agora, neste momento, justamente neste olho do ciclone. Os ventos ao redor deste olho chegam à intensidade de ventos de furacão. E assim como estamos enfrentando este vento na região de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, também na região do Uruguai, da costa leste do Uruguai, nós também enfrentamos em nossa vida diária, na nossa vida financeira, na nossa vida econômica, às vezes na área da saúde, às vezes na área familiar, enfrentamos estes momentos de lutas, estes momentos de tempestade. E a palavra de Deus nos mostra aqui, nestas passagens em que Jesus, juntamente com seus discípulos,
enfrenta uma tempestade, a palavra de Deus nos mostra qual é a nossa atitude, que deve ser a nossa. Se eu for presidente de uma convenção, os meus obreiros, olha só a arrogância daquele menino, os meus obreiros não vão sofrer. Que bobagem! Um obreiro que não sofre, um crente que não sofre, é um crente que não presta, é um crente que não tem condições de chegar no céu, é um crente que não tem condições de entender o que Deus tem para ele, é um crente que não tem condições de entender o poder de Deus, porque são este aspecto. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Meus amados irmãos, sabem que muitas vezes nós estamos debaixo do efeito multidão. Há pessoas que só são crentes na multidão, há pessoas que só adoram na multidão. Há pessoas, inclusive igrejas, até pregam isto: irmão, irmã, quando vieres à igreja, vem bem vestido. Ora, como se só se fosse crente no meio da multidão, só se fosse fiel a Deus no meio da multidão, só se fosse gigante na fé no meio da multidão. No meio da multidão a gente canta bravata, no meio da multidão a gente se acha forte, mas a força que sentimos não é a força de Deus, é a força das emoções, é a força de ver uma multidão conosco. Agora, meus amados, a palavra de Deus nos mostra desde a antiguidade que Deus forja o varão, Deus forja a varoa dele na solidão. É na solidão, oh glória a Deus. Quando Jeremias escreve as Lamentações, ele diz: bom é o homem suportar o jugo na sua juventude, que se assente só, põe o seu rosto na terra. Oh, glórias ao nome do Senhor. É na solidão que nós aprendemos a depender de Deus. É na solidão que nós provamos a nossa alma e o nosso espírito. É na solidão que nós provamos para nós mesmos que realmente confiamos em Deus, que não estamos confiando naquele que está ao nosso lado, que não estamos indo apenas debaixo de um efeito multidão. A palavra de Deus aqui nos diz então que o próprio Pai faz com que o Cristo dele, o enviado dele, ele sofresse a solidão na terra, e ele foi até o fim debaixo deste sofrimento, vamos dizer assim, o sofrimento da solidão. Não é só aqui que a Bíblia fala de Jesus só, mas a palavra de Deus fala que Jesus lá na cruz, ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus pergunta ao Pai: por que me desamparaste? Ele estava passando na pior tempestade da sua vida por este sentimento de solidão. E a palavra de Deus então nos diz que Jesus estava só, Jesus tinha orado só, e agora Jesus estava ali no cair da tarde, o crepúsculo estava baixando sobre os montes da Galileia. Ah, meus irmãos, e o sol lá nas costas de Jesus, na sua última espiada sobre o mar da Galileia, projetava então as sombras das montanhas de Galileia sobre o mar da Galileia em direção às montanhas da Síria. E agora, meus amados irmãos, quando Jesus estava ali na beira do mar, sentindo-se só, aleluia, ele também estava fazendo que os seus discípulos experimentassem esta mesma sensação. Veja que nas duas passagens que a Bíblia fala de tempestade, de Jesus passando uma tempestade com seus discípulos, nas duas passagens o Senhor transmite aos seus discípulos esta experiência da sensação de solidão. Nesta aqui, realmente os discípulos estavam sós. A palavra de Deus diz que eles estavam entre 25 a 30 estádios de distância da terra. Isto dá mais ou menos 5 quilômetros. Um estádio dá mais ou menos 185 metros. Jesus esperou os seus discípulos estarem 5 quilômetros para dentro do mar da Galileia. 5 quilômetros para que não pudessem ter nenhuma esperança ou
segurança em coisas terrenas. O mar da Galileia, ele é em forma mais ou menos de uma harpa, por isso é chamado também de lago de Quinerite, e a extensão de largura do mar da Galileia chega a 13 quilômetros. Ora, se eles estavam a um pouco mais de 5 quilômetros, o Senhor Jesus esperou que eles chegassem justamente no meio do mar. A mesma distância que era para ir, era a distância que era para voltar. E de comprimento, o lago tem mais de 50 quilômetros. Então, de um lado era uma grande distância, do lado esquerdo outra grande distância, para frente era a mesma distância que tinha para trás. Eles estavam exatamente no olho do furacão. Oh, glória a Deus! Como Deus gosta de fazer isto conosco. É nesta hora que nós olhamos para Ele, é nesta hora que nós aprendemos a não depender das coisas humanas e olhar para Ele. Oh, glória a Deus! E na outra passagem que nós lemos, nós vemos que Jesus dormiu. Jesus dormiu. E Jesus estava ali dormindo. Oh, aleluia! Meus irmãos, a palavra de Deus diz que ele dormiu, mas dá até para desconfiar que ele estava só com os olhos fechados, esperando os discípulos entrarem naquela situação e se sentirem sós. Meus queridos, e agora diz a palavra de Deus que tanto numa situação quanto na outra, Deus esperou os discípulos sentirem aquela sensação de solidão, aquela sensação de estarem sem nenhum socorro, sem nenhum auxílio. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, diz o salmista. Oh, aleluia! E é exatamente esta situação que Deus nos permite passar. É por isso que muitas vezes você acha que todos te abandonaram, que a igreja falhou, que o pastor falhou, que quem sabe até Jesus falhou. Não foi a igreja que falhou, não foi o pastor que falhou, não foi a tua esposa, o teu marido que falhou, não foi o teu filho, o teu vizinho, o teu chefe que falhou, não foi Deus que falhou. Isso faz parte do projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. A solidão é uma bênção. É bom que o homem sofra este sentimento, diz a palavra de Deus, na sua juventude. Se assente solitário e põe a sua boca no pó, talvez haja salvação, diz Jeremias. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos passando por esta situação, e aqui, meus amados, vem em alguns casos o medo, em outros casos a murmuração, em outros casos a dúvida, em outros casos o questionamento. Mas em todas estas situações nós devemos jogar fora a murmuração, devemos jogar fora o questionamento, devemos jogar fora as queixas. É bom assentar-se solitário. É aí que Deus vai se manifestar na sua vida. Aí que a nossa fé é provada. Quando você não passa pela tempestade, você acha que tem fé. É muito fácil você dizer que tem fé quando é para dar conselho para o seu amigo, quando é para dar conselho para a sua esposa, para o seu marido. É muito fácil para o pastor, até para o pastor é fácil aconselhar a sua igreja a ter fé. Por isso que pastor também passa por tempestade. Por isso que discípulo de Jesus também passa por tempestade. Por isso que quem anda com Jesus também passa por tempestade. Aqui não está falando de alguém afastado de Jesus. Aqui não está falando de ímpios. Aqui está falando dos 12 mais próximos de Jesus. O obreiro também passa por tempestade. Presidente da igreja também passa por tempestade. Oh, aleluia! Isto faz parte do projeto de Deus para a minha vida. Isto faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olhemos agora, por exemplo, para este ciclone. O que produziu esse ciclone? Será que foi o poder do diabo? Não. Isto é uma ação da natureza, das leis da natureza que Deus criou. Ah, meus amados, quando Deus criou a terra, Deus fez a atmosfera, Deus fez uma coisa chamada pressão
pressão atmosférica, Deus fez o frio, Deus fez o calor, Deus fez o vapor, Deus fez a água evaporar-se, e a conjunção destas coisas e das leis que regem, as leis físicas que regem isto, faz surgir um tornado, faz surgir um furacão, faz surgir um ciclone, faz surgir estes eventos da natureza. Agora, meus amados, tudo isto Deus traçou, tudo isto faz parte das leis físicas que Deus traçou, e existem leis espirituais que também Deus traça, e que essas leis espirituais, conforme as decisões que vamos tomando em nossa vida, essas leis espirituais formam momentos de bonança e formam também momentos de tempestade. Então, querido irmão, então, querida irmã, quando você enfrentar a tempestade, quando você estiver no olho da tempestade, não fique criticando A ou B, não fique criticando Deus, não fique murmurando, se queixando, não fique resmungando. Oh, aleluia! Entenda que esta hora é a hora de Deus para a sua vida, é a hora de Deus para a sua vida. Olhe para os grandes milagres da Bíblia. Os grandes milagres da Bíblia, eles não se passaram no meio de bonanças, em momento de bênção, não. Você muitas vezes pensa, por que nós não vemos grandes milagres? Porque, quem sabe, é porque a igreja de hoje é tão débil, é tão fraca, é uma igreja tão mimosa, tão dengosa, que se passasse as provações pelas quais o povo de Israel passou no Antigo Testamento, e foram nestas provações que eles viram os milagres, quem sabe não resistiria. Eu pergunto para você, quando é que Deus fez o Mar Vermelho se abrir? Quando que o grande milagre de um vento soprar, não para destruir o povo, mas para repartir as águas do mar, montanhas de água pela direita, montanhas de água pela esquerda. Imagine a força deste vento, imagine o vendaval que Deus mandou, capaz de separar as águas do mar e fazer um caminho para o povo passar. Mas olha a situação em que eles estavam neste momento. Eles olhavam para trás e vinha o exército mais poderoso da época, o exército do Egito, vindo trucidá-los, vindo matá-los. Olhavam para frente o mar, olhavam para a esquerda a montanha, olhavam para a direita a montanha, mas eis que surge o vendaval de Deus, eis que surge a tempestade de Deus. É neste momento que Deus manifesta a sua glória. Aleluia! Aleluia, aleluia. O que você faria neste instante? A palavra de Deus diz que o povo de Israel estava no meio do deserto, mas o que acontece? Se levanta uma tempestade, se levanta um vento, aquele vento tremendo, aquele vento poderoso, aquele vento então vem soprando e vem trazendo milhares de codornizes, quem sabe milhões de codornizes. Oh, aleluia. Eles estavam no deserto, eles estavam no meio da prova, eles não tinham para onde fugir, não tinham, e se ia para frente era deserto, para trás deserto, para a esquerda deserto, para a direita deserto. Levanto os meus olhos para o alto, é do alto que me vem socorro. Oh, glória a Deus! E Deus manda carne para eles, e Deus manda seu milagre no meio da tempestade. Oh, aleluia! Quando o povo de Israel chega na terra prometida, oh, meus amados irmãos, havia um evento da natureza, havia uma enchente. Esta enchente impediria que o povo de Deus chegasse lá do outro lado. Era uma tempestade que estava rio acima, muita água caía nas cabeceiras do rio Jordão, muita água caía lá nas encostas do Monte Hermon, e esta tempestade de chuva faz com que uma
torrente de água venha lavrando tudo, venha derrubando tudo. E esta torrente de água impedia o povo de Deus chegar na terra que o próprio Deus prometera. Mas eis que o Senhor diz: a minha arca vai na frente. É a presença de Deus no meio da enchente, é a presença de Deus no meio da tempestade, é a arca de Deus se manifestando no meio da tempestade. E quando os sacerdotes pisam nas águas do Jordão, tal qual acontecera no Mar Vermelho, o Jordão se abre e o povo de Deus atravessa pé enxuto. Aleluia! Oh, glória a Deus! É na tempestade que a nossa fé é provada. É na tempestade que a nossa fé se agiganta. Quando chega, portanto, a tempestade, algumas atitudes nós temos que tomar, não somente essas tempestades naturais, mas toda e qualquer tempestade, seja, repito, na área emocional, na área espiritual, na área financeira, na área econômica, seja em qualquer área. A primeira atitude é não temer, é não temer, é não temer. Jesus disse no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Oh, aleluia. Aleluia, que glória de Deus, que glória de Deus. Eu estou sentindo aqui, a presença de Deus está sobre a minha vida, a presença de Deus está sobre a sua vida. Você que está passando por tempestade, levante a sua mão ao céu aí na sua casa, aqui na igreja. Vamos levantar nossas mãos aos céus e vamos dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A terceira coisa é perseverar. Diz a palavra de Deus que Jesus vai ter com os seus discípulos que estavam no meio daquele mar, no meio do mar da Galileia, 5 quilômetros da terra, açoitados pelas ondas, açoitados pelo vento que era contrário. Olha que interessante, eles queriam chegar do outro lado. Jesus havia mandado eles entrarem no barco e passar para o outro lado. Escute o que diz a palavra de Deus. Mateus 14, 22, a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. A ordem era ir para o outro lado, mas diz a palavra de Deus que no meio daquela tempestade, o vento era contrário. Oh, aleluia! No meio daquela tempestade era mais fácil virar o barco e voltar, porque o vento era contrário. O vento empurrar o barco de volta. Mas quem sabe naquele momento a agonia acometia o coração de algum discípulo. E quem sabe a Bíblia Sagrada não diz o que acontecia lá no meio do mar. Quem sabe um dizia assim: meu companheiro, quem sabe a gente dá volta. Quem sabe a gente dá volta. Hoje é interessante, hoje pela tarde eu passei pela beira do Guaíba e eu via o vento forte soprando e as gaivotas tentando ir. Elas tentavam ir, mas faziam muita força para ir, porque o vento era contrário, e aqueles bichinhos davam uma volta e daqui a pouco pousavam. Ah, meus irmãos, é difícil voar, é difícil
navegar quando o vento é contrário. E quando o vento é contrário, o diabo diz para você desistir. O diabo diz para você que não foi Jesus que te mandou. O diabo diz para você que não foi Jesus que te salvou. O diabo diz para você que você não nasceu para ser crente. O diabo diz para você que você tem que largar a congregação. O diabo diz para você que você tem que desviar. Satanás diz que você tem que parar de lutar pelo seu filho. O diabo diz para você que você tem que dar tirar uma licencinha de Jesus, dar uma foto de ser crente. O diabo diz para você que terminou o seu tempo aí como pastor da igreja. O vento é contrário, mas os discípulos sabiam, o vento é contrário, mas Jesus mandou passar para o outro lado. Jesus mandou passar para o outro lado. E eu quero dizer uma coisa para cada um de nós, companheiros, para você crente, Jesus nos mandou passar para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Queira o diabo ou queira não, nós vamos chegar lá. Ainda que o vento seja contrário, ainda que a tempestade seja contrário, Jesus mandou passar para o outro lado. Quando começou o ministério Restauração, Jesus disse o que nós tínhamos que fazer. Jesus disse que nós tínhamos que fazer obra missionária. Jesus disse que nós tínhamos que ir adiante. Jesus não nos enganou. Jesus não mentiu para nós, não. Quando Deus me deu a visão, lá muitos anos, 6 anos antes ainda do ministério Restauração, Jesus mostrou que este ministério era como um ramo de videira. Um ramo de videira não tem beleza. Ramo de videira tem que plantar. Ele disse: planta e rega. Tem que plantar, tem que regar, tem que lutar, tem que batalhar. Mas ele disse: os ramos vão chegar longe. Estamos marchando para o outro lado. Muitas vezes é mais fácil virar o barco, pastor João Carlos. É mais fácil virar e ir a favor do vento, e ir a favor da maré, e ir a favor da multidão. Mas Deus nos chamou para ir contra o vento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O rabacachori andalama handa gadaraba chori. Aramacoma nama nanda manda handa gandaraba haya. Alerama chanda rondo roma rama haya. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estava andando e me encontrei com o senhor na rua. Nunca tinha visto aquele senhor bastante idoso. E ele estava muito preocupado com o furacão. Ele disse: e agora, moço? Me chamou de moço, oh, glória a Deus. E agora, moço? E esse furacão, esse ciclone que ele disse, esse ciclone que vem aí, o que vai ser de nós? E eu brinquei com ele com sotaque de gaúcho. Eu disse: senhor, não se assustemos. O ciclone sopra de lá e nós assopremos daqui. Oh, glória a Deus. É isto que vamos fazer. É isto que no meio da batalha temos que prosseguir. O vento é contrário, mas ele nos mandou passar para o outro lado. Eu estou sentindo uma glória aqui. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. É para o outro lado, meu companheiro. O vento é contrário, mas é para o outro lado. É para o outro lado, minha irmã. É para o outro lado, meu irmão. É com vento contrário. É com batalha. É contra a maré. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é para o outro lado. Eu me lembro de uma vez, quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava orando na minha casa. Era o início de tarde de um sábado,
Eu estava clamando a Deus, pedindo: Senhor, Senhor, eu não consigo entender, Senhor. Parece que todos os meus amigos, parece que as pessoas da igreja, naquele tempo a igreja estava debaixo de uma tribulação tremenda. Era o avanço do mundanismo nas igrejas em Porto Alegre. E eu estava dizendo: Senhor, será que só eu e a minha família estamos certos? Será que isso que o pai e a mãe ensinam para mim é certo? Eu ouço pastores, eu ouço tanta gente falando o contrário. Senhor, será que estamos certos? Será que realmente a palavra de Deus é assim que nós temos que seguir, do jeito que está escrito? E aquele moço com 16 anos de idade saiu perturbado de casa. Eu estava indo para uma aula da ETAD ali no bairro Menino Deus, e quando eu desço do ônibus em frente ao estádio olímpico, que então era o estádio do Grêmio, naqueles dias tinha uma decisão lá para as finais do Campeonato do Brasil de futebol. E quando eu passo por aquele estádio, havia milhares e milhares de pessoas. Eu cruzo, atravesso aquela região do estádio e pego a rua José de Alencar e começo a caminhar em direção a parte do rio Guaíba. E quando eu estou caminhando então contra aquela multidão que vinha para o estádio, eu olhava milhares e milhares de pessoas. As ruas eram cobertas de pessoas com camisetas do Grêmio, camisetas azul, branco e preto. E quando aquelas pessoas vinham, quando eu passava pela frente de um condomínio chamado Coriga, que até hoje está ali, quando eu passei pela frente daquele condomínio Coriga, eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus me disse: meu filho, olha para a tua esquerda, olha para a tua direita, olha para a tua frente, quantos tu vês caminhando para o estádio? E eu disse: Senhor, são milhares, e Deus me pergunta: e quantos estão indo para minha casa? Eu disse: sou só eu, Senhor. E Deus me disse: ainda que tu marches contra a multidão, ainda que tu nades contra a maré, prossiga, porque eu estou contigo. Quando eu dobrei a esquina da rua Mariano de Matos, então eu ouço novamente a voz de Deus, e Deus me disse: mas filho, lembra-te de uma coisa, tu não estás sozinho. Há 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Representamos os 7.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glória, 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 glória. Há 7.000 contigo, há 7.000 conosco. Há um povo que não se entrega para o diabo, que não teme o vento, que marcha para o outro lado. As horas já passaram. Oh, glória a Deus. A minha vontade é de ir pregando até a meia-noite, porque não terminou a mensagem, não terminou a palavra no meu coração, mas é hora de parar. Deus quer fazer a sua obra. A palavra de Deus diz que no caso dos discípulos que estavam lá no meio do mar, Jesus veio caminhando por sobre as águas. Jesus veio caminhando por sobre as águas. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus está chegando, os discípulos não estavam entendendo o que havia acontecido. Eles olham para Jesus e diz: é um fantasma. É exatamente assim que acontece no meio das nossas tempestades. Nós ficamos meio tontos. Aleluia. Tem crente que fica que nem uma barata tonta, uma mosca tonta, que não sabe nem para que lado é leste e oeste, e não sabe, mas não sabe discernir o que está acontecendo, e começa a ver fantasma em tudo que é lado, e começa a ver diabo em tudo que é lado. Aí diabo aqui, diabo ali. Meu amado irmão, não
não creia no poder do diabo. Há um poder que supera o poder de Satanás. É o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no controle. Não tem para fantasma, não tem para demônio, não tem para diabo. Se nós estamos no barco de Jesus, aqui é o importante, é estar no barco de Jesus, é estar debaixo da orientação de Jesus. Se Jesus mandou a gente entrar nesse barco, meus companheiros, se Jesus mandou e a gente sabe que Ele mandou, aleluia, aleluia, não tem fantasma. Pode vir tempestade, pode vir vento contrário, mas não tem fantasma. Quem está conosco é Jesus de Nazaré, é aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é aquele que era, que é e que há de vir. Há uma glória de Deus aqui, há uma glória de Deus aqui. E escute uma coisa, vou encerrar aqui agora. Sempre que Deus nos leva para o meio de uma tempestade, é porque Ele tem alguma coisa para nós. E quando Deus nos leva para uma tempestade que a gente nunca viu na vida, é porque Ele tem para fazer uma coisa que a gente nunca viu na vida também. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós não lemos no Novo Testamento, nem nos Evangelhos, nem nas cartas, alguém andando por cima das águas. Jesus estava andando por cima das águas. E quando os discípulos veem aquilo, quando eles acham que é o fantasma, o Pedrão, abençoado, Senhor, é o Senhor mesmo, então manda eu sair do barco, manda eu ter contigo, aleluia. Ele experimentou uma coisa que ninguém tinha experimentado. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu nunca experimentei andar por cima das águas. Oh, mas Pedro pode experimentar. Por que eu nunca experimentei andar em cima das águas? Porque eu nunca enfrentei uma tempestade que Pedro enfrentou. Porque eu nunca tive no meio do mar num barquinho a remo. Porque eu nunca tive que enfrentar ondas de, quem sabe, 4, 5 metros de altura, num barquinho de madeira a remo, com mais 11 marmanjos comigo, aleluia. Eu nunca enfrentei isso, pastor João Carlos, mas Deus permitiu que Pedro e os seus companheiros enfrentassem, e porque eles enfrentaram, e porque eles não desistiram, e porque eles continuaram remando contra o vento contrário, Jesus se manifestou no meio da tempestade, e Pedro pôde caminhar por cima das águas. É isso que vai acontecer contigo. É isso que vai acontecer, assim diz o Senhor. Palavra profética do Senhor que não mente. Assim vai acontecer com obreiros deste ministério. Assim vai acontecer com homens e mulheres que destemidamente estão dizendo sim para o chamado do Mestre. Você vai enfrentar coisas terríveis, mas no meio dessa tempestade, Deus vai te fazer experimentar coisas que ninguém experimentou. Vamos ficar em pé nesta hora. Oh, que presença de Deus! Oh, que presença de Deus! Oh, que glória de Deus! Pastor Adriano, neste momento, ele vai estar orando, ele vai estar fazendo um convite. Você pode aceitar o convite pelo chat. Oh, glória a Deus! Ele vai estar ministrando sobre a sua vida agora, juntamente com estes pastores aqui. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar aqui agora, orando, clamando a Deus, pedindo a bênção de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Por favor, pastor Adriano.
Oh, glória ao nome de Jesus. Continue na presença de Deus. Você aí na sua casa, no seu lar, você pode se manifestar agora diante do Senhor, entregando a tua vida a Cristo, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Pai eterno, nós oramos agora, Senhor, juntamente com a tua igreja, juntamente com os teus filhos, a tua palavra que foi pregada, Senhor, ministrada, Senhor, no meio da dificuldade, Senhor, no meio da prova, Senhor, mas ali o Senhor está. É necessário passarmos por prova, é necessário, Senhor, passarmos por situações difíceis para experimentar algo que nós nunca, Senhor, imaginávamos um dia experimentar na tua vontade. Deus eterno, a tua igreja que está reunida, que tem poder quando clama, que há poder quando ora, a tua mão se movimenta. Eu vejo vidas sendo libertas aqui nesta noite. Eu vejo correntes sendo arrebentadas, Senhor. A esta pessoa que me ouve, a este homem que me ouve, a esta mulher que me ouve, nós ministramos sobre a vida dele agora. Nós ministramos sobre a vida dele agora. Começa a libertar, Senhor. Começa a arrebentar os laços do diabo, Senhor, contra estas pessoas. Arrebentar, Senhor, as correntes satânicas. Comece a sentir a glória de Deus aí agora. Comece a sentir a presença de Deus aí na tua casa agora. Em nome de Jesus Cristo, receba o renovo de Deus agora. Comece a falar em novas línguas. Recebe a presença do Espírito Santo. Recebe a glória de Deus agora. Recebe a presença de Deus agora. Deus te renova agora. O Espírito Santo te renova agora. Até esse culto você estava triste, até esta mensagem se sentia derrotado, mas olha a alegria do Espírito Santo aí agora. Olha a alegria do Espírito Santo. Receba, 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 receba a presença de Deus agora. Receba a glória de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua igreja que clama agora, a tua igreja que está orando agora, nós oramos por esses irmãos, nós oramos por estas irmãs. Quem sabe tem jovem lá, quem sabe tem, Senhor, irmãos e irmãs que não são batizados no Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo agora. Esse culto é uma loucura. Batiza, Senhor, batiza no Espírito Santo agora. Receba agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pelos olhos da fé, Senhor, eu vejo gente recebendo. Pelos olhos da fé, eu vejo gente recebendo a tua glória. Eu vejo famílias abraçadas. Eu vejo o pai abraçado com o filho. Eu vejo a esposa abraçado com a esposa. Satanás! Satanás! Perdeu mais uma vez. O nome de Jesus é glorificado. O nome de Jesus é exaltado. O nome de Jesus é glorificado. Conforme o pastor Paulo Roberto falou, de alguma forma o nome de Jesus vai ser glorificado. De alguma forma o nome de Jesus foi engrandecido. É no teu nome, Jesus. É no teu nome, Jesus. É no teu nome, Jesus, que nós oramos agora, que nós clamamos agora, tendo a certeza que grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor operou, grandes coisas o Senhor ainda está operando através desse culto, através da mensagem que foi pregada nesta noite. Aleluia, aleluia. Você que está aí no chat e quer entregar a tua vida a Jesus, escreva aí no chat: eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Grandes coisas Deus está fazendo neste momento. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como disse o nosso pastor presidente,
A vontade que ele sentia em seu espírito era continuar pregando, quem sabe, até a meia-noite. E a nossa vontade também aqui no Espírito é permanecer cultuando a Deus com você, na sua casa, no seu lar. Aleluia, isso não é meramente palavras para preencher o tempo quando nós falamos que estamos sentindo a glória de Deus é real. A igreja aqui está sentindo a glória. Existe um grupo de irmãos aqui, em torno de 20 pessoas mais, quem sabe, que estão sentindo a glória de Deus, estão sentindo o poder de Deus. Na tua casa não é diferente. Levanta a tua mão aí no teu lar, levanta a tua mão dentro da tua casa, e nós vamos abençoar todos juntos. Nós vamos proclamar aqui mais uma vez a vitória e as bênçãos de Deus para dentro da tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo. Vamos dizer todos juntos: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Diga comigo: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Paz, oração e união. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos.